novamente, né, alguns combustíveis novos. Na aula passada, a gente iniciou um pouquinho sobre os fundamentos da Libras, que envolve a história da cultura surda, das pessoas surdas, e que elas sempre, por exemplo, principalmente durante o processo de comunicação, as lutas que elas vêm travando, né, vencendo até o presente momento. E a partir de hoje, as nossas aulas vão ser mais dinâmicas. Por quê? É o uso da prática agora, né? Agora é a prática que vai enfocar ali mais o nosso processo de aprendizado, ser mais eficiente e mais favorável até para estabelecer a evangelização. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, atualmente tenho 24 anos, né? Hoje é meu aniversário. E sou professora de Libras recentemente graduada pela Universidade Federal de Uberlândia, formei agora em fevereiro, porém já atuo na área da Libras já há 3 anos no campo de educação, seja interpretação, às vezes de encontros ali, palestras, né? Tanto dando aula também dentro de sala de aula, mas enfocado em língua portuguesa, redação e literatura, e um pouquinho ali da Libras também sendo, né, presente. Para começar a nossa aula, antes disso, eu queria só relembrar os 5 parâmetros da Libras, que são a composição da estrutura gramatical da língua. Como a Libras ela é uma língua, certo? Ela também vai ser composta por regras ali, gramaticais que vão compor o significado, o sentido, a forma como o sinal vai ser estabelecido para a pessoa que vai receber, né, o sinal, se você for fazer, ela conseguir compreender. E eles seguem esses 5 parâmetros aqui. Como dito na aula anterior, né, eu vou até tirar os anéis. Um dos pontos principais é ter as suas mãos livres, sem qualquer elemento que vá chamar a atenção ali do surdo. Por conta que dele ser muito visual, ele puxa a atenção muito rápido. Então, qualquer estímulo visual ali que estiver mais ascendente ali no espaço, ele vai voltar a atenção dele a esse estímulo. Outro ponto também é a vestimenta. É comum se utilizar quando a gente faz uma interpretação, quando a gente está ali à frente da igreja, principalmente quando a gente está interpretando louvor ou a palavra, utilizar de roupas neutras. A base é o preto. Não importa como que vai ser, né, a sua roupa. Precisa ser um tecido liso, ali sem muitos acessórios, muitos desenhos chamativos ali que vai atrair a atenção. Um dos pontos que eu coloquei essa vestimenta hoje é esse, para mostrar para vocês a questão do uso da vestimenta ali de maneira mais sólida visualmente. Vocês percebem que na minha roupa tem essa fenda, certo? Por quê? Há aqui uma ilusão, né, de ótica que era para ter a minha pele exposta. Porém, se eu estou à frente de uma aula, se eu estou à frente de um púlpito ali para ensinar, eu preciso também, né, ter essa região. Por isso que eu coloquei uma blusa preta por baixo. Porque aqui do ombro, né, até o quadril, é muito bom ter ele exposto ali para facilitar até o movimento que você vai fazer, para deixar ele bem mais claro. Porém, na região, né, do tórax ali, é necessário que tenha uma neutralidade, certo? Os 5 parâmetros, então, na configuração de mão, que é como a sua mão vai estar fazendo, né, reproduzindo o sinal, o movimento, porque o movimento vai depender
da alteração tanto de significado quanto atribuir-lhe um sentido. Igual temos o sinal de brincar. Quando eu faço o sinal de brincar, a configuração de mão é Y, eu viro a palma frente ao meu tronco e eu faço um movimento circular. Certo? Brincar. Se eu, por exemplo, alterar o meu movimento, ao invés de eu fazer o movimento circular, eu bater os meus mindinhos, eu mudei o significado. Esse sinal significa fofoca. Entendeu? Então, a alteração do movimento do sinal vai influenciar no seu sentido, no seu significado ali dentro do meio de comunicação. Nós brincamos, depois fofocar. Entendeu? A orientação que vai remeter principalmente a quem se dirige à comunicação. Por exemplo, os apontamentos. Eu, você, meu, nós, vocês. Não, não, é porque tem mais mobilidade. Isso. É porque às vezes a gente perde, né? Não, e pode, igual você falou, que pode mudar a configuração. Às vezes, se eu fizer com outro significado. Não, você só tem que se atentar à questão do ponto de articulação, que é o nosso próximo ponto, né? Por quê? Por exemplo, temos o sinal de vida, né? Igual eu estava falando para as meninas, igual o nome da igreja, verbo da vida. Temos o sinal de verbo, que é mão de apoio em punho, outra mão em D, você bate duas vezes. Verbo da vida. O ponto de articulação de verbo da vida, a gente faz ao peito. Porém, como a minha mão dominante é a esquerda, eu vou fazer vida com a esquerda. Se o seu ponto de articulação é com a mão direita, a vida vai ser feita no ponto. Certo? É o ponto de articulação que vai definir se os seus pais estão sendo certo ou não. Porque igual, se eu fizer com a direita, mas eu fizer aqui, eu mudei o ponto de articulação, certo? Não está mais no ser direito, agora eu estou na esquerda. Entendeu? Tudo bem? E por último, a expressão facial. Esse é o sinal de expressão facial. É o dedinho abrindo e fechando. Por quê? A expressão facial, ela é muito importante ali dentro do meio comunicativo na Libras. Principalmente para estabelecer a intensidade das suas ações. Por exemplo, se eu falo que eu estou triste, eu faço a configuração de mão em Y, ponto de articulação ao queixo e eu vou girar para baixo. Porém, sem a expressão, causa o quê? Uma neutralidade do sentimento. Que não é uma tristeza verdadeira. Mas eu estou triste. Mas então eu preciso da entonação, da intensidade. Tá? Eu estou triste. Entendeu? Por quê? Se eu falar assim, estou triste. Assim, ironia, estou triste. Entendeu? A expressão facial, ela vai também alterar ali qual que é a interpretação que a pessoa surda vai ter de você. E como eles são também muito visuais, né? Então, assim, cada alteraçãozinha da nossa expressão, ele consegue perceber bem rápido. Se você está sendo irônico, se você está realmente querendo ali escutar, né, ele, ouvir ele ou não. Certo? Tudo bem até aí? Chegou a hora, hein? Chegou a hora. A música é muito
o alfabeto manual, que ele é utilizado principalmente quando a gente vai se apresentar com os nossos nomes, nomes de locais, ruas, né, onde nós moramos, ali, o nome dos nossos filhos, parentes, em geral. Quando, muitas das vezes, não há um sinal próprio de algo, né, alguma coisa, a gente utiliza da datilologia, que esse é um termo para a gente identificar que é a soletração, né, da manual, soletração manual. Então, a datilologia ela vai servir desse auxílio para você trazer ali para a pessoa na qual você está se comunicando a clareza. Muitas das vezes pode acontecer de um surdo fazer um sinal e você não reconhecer. Assim, peraí, eu não conheço esse sinal. Aí ele fala, pera, nome, aí vai fazer. Datilologia. Já aconteceu isso comigo, muitas das vezes, principalmente quando a gente não tem o costume de falar com surdos no dia a dia. No início a gente vai pensar que eles falam muito rápido. E a datilologia deve ser muito rápida também. Então você faz. Já fechou? Eu falo assim, espera, vai. Devagar. Sinal de devagar. Você vai, conforme a intensidade que você quer que demore a ação, você vai. Ou rápido, que é configuração de mão em C, onde a gente gosta do queixo, você vai rápido. Devagar, rápido. Certo? Bora lá ao alfabeto? Quero ver se vocês treinaram, hein? Tá, então, primeiro vamos todos juntos, vai. A, B, C, cedilha, exatamente, cedilha, D, E, F, lembra que o F é pra fora, hein, gente? Lembra da dica, fora T, F, G, é isso, G, o H, onde vai o H? I, J, K, L, aí minha mão dá pra baixo, M, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Foi difícil? Foi. Como que foi o treino? Doeu, geralmente dói. A minha mão direita, ela ainda dói muito. Principalmente no Y, pra mim é. Muito. O K aqui, ó, como eu punho direito, gente. Dá uma enroscada no Y, porque a minha E eu vivo abrindo o meu punho, olha que ele fica até mais inchado. O meu punho direito, ele abre direto por conta da falta de mobilidade, isso é comum. Mas vocês vão percebendo ao longo das aulas qual é a mão que você tem mais destreza, mais domínio ali de fazer até os testes, igual, por exemplo, eu não dou conta de ter uma simetria ali com relação à coordenação motora, porque aí precisa de fisioterapia. Ok? Vai descer lá? Bom. Ai, não vou ter a moça, né? Vai ser no final. Não. E o nome? O nome do no final? Eu vou embora. Você vai fazer um vídeo
MD. Ó, O nome também. ó. Primeira coisa. Nós primeiro cumprimentamos, certo? Igual bom dia, boa tarde, boa noite. São sinais básicos do dia a dia. Começamos com a mão em coxinha, ponto de articulação abaixo do queixo, abrindo para baixo. Bom. Esse é sinal de bom. Bom dia. Com o D abrindo o sol. O sol está nascendo. Certo? Bom dia. Para fazer o boa tarde, bom tarde. O sol está longe. Certo? Você pode fazer tanto boa tarde quanto boa tarde, onde você vai fazer a representação do sol. Então, assim, ó, bom dia, boa tarde. Certo? Pegou? Mas se for fazer à tarde, a gente fazer um pouco de amor aqui, se for fazer assim. E se for fazer aqui, não precisa. Se for fazer aqui, não precisa. Boa tarde. E o boa noite. Boa noite. Você cobre a mão. Sol. O seu punho vai ser a visitação do sol, então pode dormir. Ou você, se você vai desejar boa noite para alguém que está indo dormir, não é um cumprimento, né? Vamos lá, boa noite. Você vai noite. Bom. Aí tem o bons sonhos. Repete, por favor. Bons sonhos. Sonhos de bons sonhos. Vamos relembrar mais uma vez? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Ok? Assim mesmo. São muitos sinais. Hoje tem muitos sinais. Temos o oi e o olá. Configuração de mão do oi. O, I, oi. Lembra da expressão? Oi. Aí vai depois. Aí você tá bravo. Ou quando a gente conversa, por exemplo, com a amiga, ou mãe, ui! Você pode usar a intensidade da ação do movimento. Ui! Aí pode ser assim também, ó, tia Paty, ó. Oi? Eu falo assim, oi? Oi? O que você quis dizer? Certo? E o olá. Olá. Ou tchau. Olá, tchau. Oi. Olá. Em seguida, para perguntar se a pessoa está tudo bem? Bom. Joia? Assim, ó. Tá certo aí? Você? Você. E o mais ou menos. Assim, ó. É a expressão. Assim, ó. Que isso? Tranquilo? Na apresentação pessoal, é comum nós falarmos o nosso nome, né, perguntarmos o nome da pessoa, e dentro da comunidade surda, os surdos eles têm um sinal. Esse
sinal, ele é usado principalmente para não ficar fazendo analogia sempre. Por exemplo, eu já conheço a Ana, certo? Aí toda vez que eu vou precisar chamar a Ana, ou precisar chamar alguém, né, para falar assim, chama a Ana para mim. Eu não preciso ficar fazendo, chamar Anne. Não, eu vou pegar a característica física dela ou psicológica para atribuir um sinal. Porém, quando você ganha um sinal, somente pode te dar quem for uma pessoa surda. Uma pessoa ouvinte não pode te dar esse sinal, por conta que isso é uma característica específica da cultura surda. Eu já marquei com um amigo meu, que ele é surdo, para ele vir numa aula aqui, para ele apresentar para vocês, ele ter um pouquinho de interação, para a gente pelo menos saber o nosso nome, né, falar o nosso nome para ele ir também dando sinais ali, para ver qual que seria o sinal mais adaptável para você. Aí, por exemplo, quando eu me apresento, eu diria: boa tarde, meu nome. A configuração de nome, ela é direcional. Configuração de mão em U, virado a palma frente ao meu tronco, e eu traço uma reta, quer dizer meu nome. Quando eu direciono para quem eu vou perguntar, seu nome, certo? Então ele é direcional. Por exemplo, vamos supor, mas e se eu esqueci a palavra e falar assim, meu nome? Tá errado? Não, porque isso é uma variação. Porém, tem que ter essa marcação do meu nome. Certo? Porque só dizer assim, eu já incluo nesse sinal toda a frase. Qual é o seu nome? Certo? Porque o qual vai vir na minha expressão. Qual é o seu nome? Meu nome. Certo? Então, boa tarde. Meu nome e como meu nome possui dúplica na letra L, eu preciso marcar essa dúplica. Por exemplo, se você tiver dois N's, N, dois S, S, você vai mudando. Dois N's, S, certo? Você sempre tem que marcar essa questão. Até muitas vezes, quando se for um surdo, por exemplo, está preenchendo a sua ficha, ele vai olhar e vai escrever tal qual você digitou, certo? Para eu falar meu sinal ou qual o seu sinal, a configuração de mão é como se eu estivesse destrancando uma porta. Primeiro, eu fecho a mão, levanto metade do meu indicador como se eu estivesse pegando uma chave. Certo? Pegando uma chave. E eu vou fazer um movimento circular. Para frente significa sinal, certo? Para eu identificar que é meu sinal, meu sinal. Ou se eu quero falar seu sinal, configuração de mão em V, você vai fazer o movimento direcional, seu sinal. Seu sinal. Ok? A expressão vai ter o qual. Existe também o sinal do código, assim, qual. Porém, a expressão ela já vai identificar ali, então, qual o seu sinal. Certo? Qual? O meu sinal, configuração de mão em I, pontos de articulação começam no queixo, faça só isso. Por quê? Por quê? Porque eu era muito risonha nas aulas. Foi o meu professor de Libras, que era surdo, que me deu o sinal. E como eu ria muito na aula, ele falou assim, seu sinal é sorridente. Por quê? Vai ser comum o seu sinal atribuir a primeira letra do seu
seu nome e a ação que você mais faz ou a característica. Existem muitas Isabelas, por exemplo, no mundo aí, né, agora, que por ter cabelo cacheado, o sinal é o I e o cachinho. Ou liso, ó, faz a forma que é o sinal. Tem gente que tem a sobrancelha mais arqueada. Quando tem o uso do óculos, por exemplo, que marca muito, né, a nossa feição, tem pessoas, por exemplo, eu tenho uma colega que chama Carol, só que é Carol com K. E o sinal dela é esse aqui, por conta do óculos ela é muito marcante dentro do rosto dela. Então, em vez de falar o nome da pessoa, eles falam, cada um tem o seu sinal. Isso, eles atribuem a cada um sinal para definir ali a identificação dessa pessoa, para não ter que ficar soletrando sempre. Certo? Tudo bem? Então, antes da gente passar para os próximos, né, os próximos sinais que a gente vai aprender, eu agora quero saber o nome de cada um de vocês. O nosso nome faz assim da frente, né? Acento? Ó, vai depender de qual acento tem o seu nome. Por exemplo, o seu nome André tem um acento, né? A, N, D, L, E. Subiu. Porque aonde for a letra que vier o acento, você faz a letra e já põe o acento em cima. Se for, eu tenho um amigo que chama Samila. Então, S-A, chapéu, M-E-L-A. Ele tem um acento no A. Então, eu vou fazer o acento na letra, logo após a letra que te suportar essa acento. Certo? Preparados? Vou começar a chave. Então, qual o seu nome? Vixe, de novo. Não. Tá. Atriz. Ó, prazer em conhecer você. Seu. Aí o E é assim? Ué? Pra frente. Pra frente? Isso, sempre pra frente. Prazer em conhecer você. É o R. Prazer em conhecer você.
De novo. E o Y? Ah, então o Y faz assim, né? Ah, beleza. Você vai fazer? Vai ver se eu não. Vamos fazer então. Ele vai discutir. Oxe, né, então? Professora, como que fala hoje? E como é que diz? Ah, falou lá. Eu fiz, eu baixei Ah, só. eu pensei que você tinha falado aí. Não, baixei. Deixa eu ver. Tá vendo? Vai, faça o jogo. Bora. Bom, agora eu quero um surdo perguntar o nome de vocês. Tranquilo. Gente, pode acontecer de errar. Igual, por exemplo, muitas vezes eu esqueci como é que sou, então meu nome mesmo, eu esqueci, meu Deus, como é que é mesmo, Isabela? Até a gente pegar, demora um pouquinho. Igual, por exemplo, se a pessoa te perguntar o nome completo, ela vai perguntar assim, ó, qual o seu nome completo? Ela vai fazer esse formato de caixa aqui, que vai identificar o nome completo. Tem que ser a mesma coisa, senão muda o significado. É porque, ó, se eu faço assim, é barra. Certo? Igual, por exemplo, existem sobrenomes que possuem sinal. Como o meu nome é Isabela Estrela dos Santos, os meus dois sobrenomes têm sinal. Porém, ao invés de eu fazer a datilologia dos meus sobrenomes, eu posso simplificar. Por exemplo, ó, vou começar de novo. Meu nome é Isabela Estrela dos Santos. Porque eu não preciso fazer estrela, espaço, doce, espaço, santo. Porque o meu sobrenome possui esse sinal, certo? Igual, por exemplo, tem o oliveira que vem da árvore, né? Das oliveiras ali. Então, ao invés de falar assim, oliveira, você faz sinal de árvore. E aqui, ó, aqui significa azeitona. Então, a pessoa vai entender que é a árvore de azeitona, né? De oliveira. Entendeu? Qual? O Costa, gosta. Que tipo é Costa. É porque eu montei meio de monte também, né? E quando a pessoa Poderia só fazer. professor, e quando a pessoa só tem nome, Reginaldo Antônio José. Aí, querida, legal. Só letrando tudo, né? Ok? Eu queria escrever meu nome. Bom, a gente não está mais finalizando, que eu acho que depois não muito mais cedo, mas para identificar também, a gente utiliza sinais, né, que vão identificar se você é surdo ou ouvinte. Geralmente a pessoa surda ela vai te perguntar, quando ela percebe que você sabe Libras, ela vai perguntar, vai, você
escuta o canal de Tirtão, surdo, ouvinte, certo? Surdo. Você vai perguntar, você, surdo ou ouvinte? O ou, ouvinte. Surdo ou ouvinte. Muitas das vezes tem muitos surdos que utilizam a variação ouvinte. Usam o sinal de som, que é assim. Então, você escuta. Você escuta? Eu sei. Ouvinte. Tudo bem? Temos as expressões dos pronomes pessoais que eu já apresentei. Vai ser relacionado principalmente no processo de comunicação. Quando você está identificando ali para o surdo, você está falando algo sobre você, sobre o outro, algo pessoal ou não. Então, é a orientação que vai definir, né, essas expressões ali que vão indicar os pronomes. O eu, você, o ela, você marcar o ela e ele, existe uma composição, que é uma junção de sinal. Temos o sinal de mulher, que é a configuração de mão em A. Você vai fazer um carinho na bochecha. Mulher, por conta da delicadeza. Mulher. E homem é a barba. É a barba do homem. Mulher, homem. Se você quer dizer que é ele ou ela, você direciona, você, ela, mulher, ele, homem. Claro, menino, menina, você vai classificar ao meio. Então, mulher pequena, homem pequeno, menino, menina, certo? Claro, idoso ou idosa, né? Vem aqui, ó. Primeiro você bate no queixo, mulher, velha. Esse também é vovô, não é? Homem, velho. Aí vai ter uma diferença aí, ó. Vamos lá, vovó. É a bênção. Que nem a mãe e o pai, ó. Mãe é de bênção, pai é de bênção. O vó, a avó, né, é de bênção. O vô. Respeito mais, presente, grato demais. Peraí. Tá vendo? Ensina tudo criança já. Mulher, velha, certo? Só vou identificar que a mulher, mulher velha, pessoal, marca o gênero. Não, todos, né? O nós, a gente pode, o corte nele, que pega o movimento semicircular de um para o outro, nós. Ou posso fazer todos nós. Eu vou abrindo a minha mão e fechando. Ó, todos nós aqui estamos aprendendo livres. Certo? Todos estamos aprendendo livres. Ok? O nós dois, ele é quantitativo, por exemplo, até 5 pessoas. Geralmente a gente utiliza esse, vai depender da quantidade, né, da configuração de mão. Por exemplo, então eu vou falar, tem uma pessoa. Você vai falar, nós, somos 2 pessoas, né? Geralmente nós é eu e mais outra pessoa. Então eu faço nós 2. Ou vocês 3. Vocês 3 aí. Ou vocês 4 aqui dessa fileira. Vocês 5. Certo? É muito comum, por exemplo, o surdo fazer a contagem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois 7, 8. Aqui tem 18 pessoas. Entendeu? Ele fazer esse balanceamento ali no processo de indicar
identificar quantas pessoas tem no recinto. Ok? Mas, assim, ó, nós vamos aprender livres? Ou vamos todos aprender livres? Certo? O eles, elas também vai identificar quantas pessoas tem. Assim, ó, elas duas. Porque mudou o direcionamento, lembra? Aqui, ó, nós duas para cima, elas duas. Que agora eu não faço parte do diálogo do processo comunicativo. Então, nós duas, vocês duas. Certo? As expressões interrogativas que vão definir principalmente questionamentos, certo? A gente tem o que, mãozinha de estar ligada, a expressão que, que, o onde, identificado também para local, configuração de mão em caixa, você vai aqui, onde? Lembrando sempre da expressão. Porque você está interrogando. Então, assim, ó, você quer sentar onde? Sentar. Sentar. Configuração de mão em 5. Mão de apoio com dedos formados. Bate. Onde? Sentar. Sentar onde? Tem os espaços, certo? Bom, nós estamos numa sala, certo? Ó, uma sala. A gente faz a representação no formato da sala. Assim, ó, eu quero que você vá lá na sala e senta na segunda cadeira. Certo? Que ou se eu faço assim, você vai lá na sala sentar. Aí você pergunta para mim, você te pergunta. Você pergunta para mim, onde? Onde você quer? O sinal de cadeira aí sentada. Vamos. O quanto? Ele, assim, vai depender da relação de quantidade, por exemplo, de quando é pagamento. Quanto? Quanto é isso? Saldo. Quanto? Entendeu? Sim, aberto, aberto. Você começa a fechar 5 dólares. certo? Tudo bem? Quando for quanto de quantificação, por exemplo, quantos alunos? Isso. Aí eu mesma coisa. É, tipo, quantos alunos? Não, de aluno. Nome A, aluno. Aí se for quanto de valor, é só o. O pra quê, que é o italiano. Pra que isso aqui? Pra quê? É o que? Lembra? Ó, o que? Pra quê? Entendeu? O que? Pra quê? O porquê, indicadores de por quê? Na Libras não tem a diferença do porquê. Passa porque sem acento, certo? Só porque. Graças a Deus. Só porquê. Por quê? Ah, porque eu esqueci. Calma. Seu porquê eu esqueci de treinar. É o T batendo. Treinar. Ô, eu fiz o F, ó. Fica mexido, né? Treinar. É tão rápido, não dá nem pra ver onde você tá. Eu sei. Tá muito rápido? Não, eu tô falando Fala assim, devagar. faz assim, ó, aí não dá pra Dependendo do jeito que você faz, você tá com a mão aberta, fechada, e cada você tá falando fofoca e você tá falando fechar em outra coisa. Vai, mas fala assim, você fala Porque assim. se for com a mão aberta
Relembrando os sinais. Ir, vir, subir, ó. Se você for subir, ou eu preciso que você suba lá em cima. Ou eu preciso que você desça. Ele é direcional, certo? Você subir aqui embaixo. Bem? O acender e apagar, principalmente relacionado à luz, né? Que com a mão fechada para baixo, acender, a luz está iluminando, né? Está sendo estrutural. Fecha, fecha, abre. Isso. Acender, aí eu apagar, você sobe. Acendi, apaguei. Acendi, apaguei. Tudo bem? O abrir e fechar, configuração de mão de porta, B, né? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, certo? Fechou. É muito comum, assim, ó, as portas do ônibus se abriram. Sinal de ônibus, configuração de mão. Ligar. Ônibus à frente, você vai abrir e fechar. Ônibus. Certo? Porque antigamente o ônibus parece que abria, o motorista fazia assim para a porta abrir. Então era o movimento das portas se abrindo e fechando. Certo? Tranquilo? É isso. Nós vamos ser mais até. Se vocês pegar a forma, né, mais dinâmica assim, por quê? Igual, por exemplo, eu ensinei mais de 10 sinais aqui. É muita coisa para assimilar e apresentar. Então, qual que é a nossa atividade que eu vou colocar lá no grupo? Eu quero que vocês façam a apresentação pessoal. Eu vou gravar um vídeo, né, mostrando a minha apresentação pessoal. Eu quero que vocês também gravem um vídeo para mim se apresentando. Porque, igual, por exemplo, a gente vai subindo os níveis de apresentação. Ó, meu nome Isabel. Seu nome marcado, hein? Mas ó, eu fiz a marcação do meu. Então, se eu fiz a marcação do meu, eu posso colocar na foto. Certo? Agora, se eu não fazer esse sinal aqui do meu, eu posso só dizer meu nome. Mas se fizesse meu e fizer. Aí é a mesma coisa. Você está repetindo. É redundante. Meu nome. Isso, meu nome. Meu nome. Então, você, meu nome, Isabela, idade, configuração de mão em Y, ao longo você vai puxar assim, minha idade, 20,